Mas você sabe que a diferença no Brasil é que existe, no meu modo de ver, uma semi-legalização ou uma legalização de fato, né? Sim. Porque você pode conseguir qualquer droga. Todo mundo sabe disso, né? Sim, Principalmente então, maconha, parece que... maconha já é uma droga praticamente legalizada. O que as pessoas talvez não estejam tão atentas, né, que é isso que o meu lado psiquiátrico e de especialista chama atenção, né? Num debate desse, acho que eu gostaria só de salientar um minutinho. Óbvio. Isso. Que assim, qual é o risco, né, de um garoto de 14, uma garota de 14 anos começar a usar maconha, né? Isso. Qual é o risco, né? Você começa a usar maconha, primeiro que a maconha que se está usando é uma maconha mais forte do que era lá atrás, né? Por exemplo, os pacientes que eu atendo não fumam mais o prensado, né? Que é a maconha mais banal, assim, né? Que tem uma concentração de THC baixa, 2, 3%. Os caras estão usando o skunk, né? Por exemplo, o haxixe, que tem uma concentração de THC de 20%. É completamente diferente. Se eu usar uma droga que tem 2% de maconha ou de THC, e você fumar um haxixe ou um skunk que tem 20%. É completamente diferente. E se você faz isso quando você tem 14, 15, 16 anos, um período em que seu cérebro está se formatando para ser o cérebro do adulto, você desregula essa formatação fina. Sinapses, aí você vai alterar a sua memória, a sua capacidade de organização, aquilo que a gente chama de função executiva, né, que é a capacidade de pensar, planejar, fazer a coisa após o outro. Todos os estudos sobre maconha, com maconha, né, recentes, mostram isso. Usuário adolescente de maconha, no mínimo vai ter prejuízo que a gente chama cognitivo, né? Prejuízo dessas funções. Isso é fato. É fato. Ninguém pode discutir isso, que vai ter prejuízo. Não estamos nem falando do transtorno mental maior, aumenta a chance de esquizofrenia, por exemplo. Esquizofrenia é a pior doença em psiquiatria, né? Mas já tem dados que 20% dos casos novos de esquizofrenia tem a ver com o uso de maconha. Então esse é o risco. As pessoas, os jovens, a percepção de risco de usar maconha é muito baixa. As pessoas não acreditam nisso, estou falando isso. E quando eu falo assim, da população mais jovem, eles acham que isso aí é coisa de caretão. Né? Um cara mais velho, né, cabelo branco, falar isso, fala, pô, esse cara está viajando na maionese, aquela coisa toda. Né? Mas o fato real é que a ciência mostra isso. Se você ter lá 14, 15 anos, você começar a usar maconha, você vai ter prejuízo. Você pode ter... E tem uma queda de QI, né? O uso crônico de maconha na adolescência é uma queda de QI de 7 pontos. Caramba. Aí você fala, 7 pontos, tudo bem. O QI médio é 100. Se você é um cara hiperinteligente, você tem 115, sei lá. Se você for de 115 para 108, tudo bem, você vai ainda continuar sendo um cara inteligente. Mas a maioria da população não tem. Não está nessa bola toda. Né? O QI médio brasileiro é um pouco mais baixo que 100. Então, se você tem um QI de 95, é um número substancial de pessoas, você perde 7 pontos, você vai para 80 e poucos. Quando você vai se aproximando do QI mais baixo, você perde função. Mesmo o exército americano não pega gente que tem um QI menor que 85. Caramba, o exército. O exército americano, o cara não serve nem para limpar a conversa. Então, assim, para mim, se eu tivesse que resumir, onde é que é o que mais me preocupa? Eu não me preocupo com o cara de 40 anos que fuma maconha lá em casa, lá na casa dele. Não é esse o problema. Para mim, eu não sairia de casa para discutir isso. O tiozão da maconha lá, o cara tem emprego, o máximo que vai acontecer com ele vai ter um problema cardíaco, a maconha está relacionada com problemas cardíacos, ou ele vai ter um prejuízo cognitivo, vai demenciar mais cedo, mas tudo bem, o cara vai se virar, é um adulto que vai se virar. Agora, para um cara de 14 anos, e a gente não pode esquecer que esses carinhas de 14 anos, não é só o cara de classe média que o pai tem dinheiro e vai deixar, sei lá, um aluguel para ele, não, isso não é raro. Nós estamos falando, e os Estados Unidos mostra isso, que a população negra e pobre que fuma maconha, esses são os caras que o Estado não vai socorrer.
Esses caras que vão ficar dependentes economicamente da família. Aí eles têm filhos, né? O usuário de maconha que está lá sem trabalhar, não termina a faculdade, não consegue se profissionalizar, não vai todo dia para trabalhar porque está cansado, não vai, ele não dá continuidade. E aí esse cara tem filho e não consegue cuidar do filho. E o filho vai ser cuidado pelos avós. Esse fenômeno está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, né? Então isso que a gente vê, assim, a terceira geração, né? Os avós tendo que pagar o colégio do filho, do neto, tendo que cuidar do neto, e o cara fica lá não é conforto, a pessoa fica numa vida mais simples, né, e mais limitada, e ser não produtivo, e um adulto não produtivo que não trabalha, que não vai conseguir ter essa disciplina de todo dia para o trabalho, acordar cedo, aquelas coisas. O usuário de maconha a formação do hábito afrouxando, vai se afrouxando, né? Então esse é um fenômeno que já está acontecendo aqui, né? E o problema para mim é que a maioria da população jovem acha que isso é bobagem. Literalmente, acho que é bobagem. Tudo isso é caretice, que a maconha é natural e que faz menos mal que cigarro. Essa conversa eu conheço de tudo isso. Dirigir sob o efeito da maconha não tem nenhum impacto, quando todos os estudos mostram. Mostra, né? Então essa percepção de risco, né, dessa população jovem aí, ela que a pessoa vai comparar com álcool, né? Álcool, ou sei lá, falar, 70 mil pessoas morrem nos Estados Unidos todo ano por causa de overdose, de opiáceo. Aqui, o perfil de overdose não é que nem nos Estados Unidos. Lá morre muita gente por causa que o opiáceo é assim, o cara morre mesmo, né? Aqui, mesmo a Cracolândia, tem gente que está lá 15 anos na Cracolândia, a morte... Fumar o crack, você não vai ter overdose. É mais difícil, mais difícil. Mesmo a maconha, a maconha não dá overdose. Mas dá, fica escravizado, mas tá desconexão, né? Você fica empobrecido, você empalidece, você perde a melhor das suas capacidades, que é a criatividade, a inquietação. A maconha, ela tem o efeito mais perverso da maconha, do meu modo de ver, o cara fica lá, lagarteando, né? Eu acho que para o cara jovem, essa é a maior perda que você pode ter. O cara, não mais numa sociedade dinâmica e que requer você ter uma sintonia cognitiva com todo mundo, né? Novas tecnologias, um monte de coisa que você tem que dar conta, aprender. Não é todo trabalho que não vai fazer diferença, né? Talvez no ramo artístico o cara sinta menos do que num trabalho que precisa mais concentração, mas mesmo no artístico você percebe isso. Não, o artístico, eu acho que é nos que mais precisa concentração, né? Porque o cara precisa ter consistência, né? Tem que se ter dedicação, tem que cuidar da carreira dele. E você vê, né, a classe artística, né, ela paga um preço, tem um histórico enorme de pessoas, dos cantores, do rock, por exemplo, você tem uma lista de pessoas que se deram mal com drogas, né? Aqui no Brasil, né? Para mim, uma das... Tem a maldição dos 26, né? Várias pessoas que morreram aos 26. Winehouse. Eu achava ela maravilhosa, uma cantora maravilhosa, né? Você vê ela, para o caso do álcool, né? Para mim, poderia ficar falando 10 horas aqui sobre todos os casos que aconteceram isso, né? Mas eu sou daqueles que eu acho que a classe artística sofreu e sofre muito com o uso de qualquer droga, né? Eu não acredito, né, por exemplo, que qualquer droga vai te dar mais criatividade. Que as pessoas acham isso. Eu também não concordo com isso. Isso eu acho que é uma bobagem, não tem como. Acaba sendo uma muleta, às vezes. Não acredito que você... a pessoa fala, eu fumo maconha, você fica no estado... Se você ouvir a conversa de pessoas que fumaram baseado, é papo de aranha, né? Na minha época era essa expressão. Mas não sai nada, o cara não lembra o que falou no dia seguinte, não dá continuidade para nada. Então, eu acho que isso é um empobrecimento, né? Você tem que falar, qual é o principal argumento que eu não acho que a droga... A pessoa vai empobrecer. Entendi. Vai empobrecer. Independente de tudo que a gente já falou, mas tem um empobrecimento.